Boa noite, estamos hoje com mais uma live na Conceito Advocacia sobre saúde mental e cognitiva. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o direito estará novamente junto com a psicologia. Vamos estar com a doutora Patrícia Dornelas, tratando de um assunto super importante, que é a saúde mental e cognitiva durante a pandemia. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve introdução sobre os direitos de personalidade e com a doutora Alexandra, que é também sócia da Conceito Advocacia. A doutora Patrícia já entrou. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Eu estou explicando aí para as pessoas que estão conosco que a nossa live terá duas etapas. A primeira etapa será sobre os direitos de personalidade com a doutora Alexandra, e depois nós vamos falar sobre a saúde mental, né, e cognitiva, onde você vai dar aí sua palestra, tá? Eu vou chamar então agora a doutora Alexandra para a gente começar e depois a Patrícia vai estar conosco. Doutora Alexandra. Doutora Alexandra vai sair. Acabei de mandar aí o convite para a doutora Alexandra. Então, nossa live hoje, gente, ela tem três participantes. Doutora Alexandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Doutora Alexandra, nós sabemos, né, nós como operadoras do direito, né, como tem sido difícil esse tempo de isolamento, né, social. E isso tem afetado muito a questão psíquica das pessoas. Então, a nossa live de hoje é justamente para a gente tratar da saúde mental, né? Uhum. Uma vez que, neste período de pandemia, as pessoas estão tendo que administrar as suas vidas profissionais dentro de casa, a sua vida familiar, a rotina familiar, e também aquelas pessoas que têm filhos em idade escolar, também administrar as atividades escolares. E também é um período onde a pessoa ela se encontra com o seu eu. E para algumas pessoas isso tem sido benéfico, para outras isso tem gerado um conflito, né? Sim, com Então é certeza. isso que a gente vai discutir hoje, né, doutora Alexandra? Esses Vamos. efeitos, né? E aí, como o direito é uma ciência que ela está entrelaçada, né, multidisciplinar com outras ciências, ainda mais o direito de família, ele está interligado com a psicologia, né? Nós trouxemos Uhum. hoje a doutora Patrícia Dornelas para tratar Isso, da que é bom saúde. explicar, né, que nós vamos ter uma live hoje multidisciplinar, né? Por isso da Sim, minha participação, né, para ser uma interlocutora, né? sim, sim. Doutora Alexandra será a nossa interlocutora essa noite. Por que é uma live interdisciplinar? Porque multidisciplinar? Porque vamos tratar em etapas, né? Agora a gente vai falar sobre os direitos de personalidade dentro do enfoque jurídico, e depois que a doutora Alexandra falar, a doutora Patrícia Dornelas vai entrar falando da saúde mental e cognitiva, né? Então, Uhum. doutora Alexandra, vamos começar aí falando dos direitos de personalidade, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas do direito e tem pessoas que não são do direito, né? Então, pode falar. Obrigada, é um prazer, né? Boa noite a todos. Para falar da questão dos direitos da personalidade, a gente precisa primeiro fazer um retrospecto, né? Porque os direitos da personalidade estão intimamente relacionados ao exercício, né, da autonomia. E a autonomia, ela vai, né, perpassar por três momentos. Está intimamente relacionada ao tipo de estado em que nós vivemos. Então, em um estado totalitário, nós não temos exercício dos direitos da personalidade. O que viria a ser os direitos da personalidade? É a garantia do exercício, né, de você autodeterminar, de você ter garantida a proteção, né, na sua integridade física, moral e psíquica. Ou seja, a sua autodeterminação. Então, em um estado liberal, tinha-se a autonomia da vontade. E a autonomia da vontade, ela era voltada, né, para a questão patrimonial. Claro, era o momento
da liberdade, né? Vinda ali daquele iluminismo, né? Da Revolução Francesa, em que o patrimônio era muito importante. Então, nós tínhamos até uma autonomia negocial. E essa autonomia negocial permitiu que essa liberdade, o que não fosse proibido por lei, era então o que? Permitido. Portanto, foi se evoluindo a um Estado social, né? E ao Estado democrático de direito, em que privilegia, né, essa autonomia privada. E essa autonomia privada é o exercício, né, de autodeterminação garantido pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E aqui dentro da dignidade da pessoa humana, nós estamos passando, né, pelo quarto, por alguns doutrinários, quais eu também comungo, por um quinto período. Por quê? Você se autodeterminar, né, o Estado ele tem que proteger. Então, o Estado vai exercer o que nós chamamos de heteronomia. Você pode se autodeterminar, mas existem alguns limites também, porque o Estado ele tem que proteger. Ele não pode simplesmente deixar o que à mercê, como nós estamos vendo aí as questões, né, de saúde pública, em que em um momento que é necessário a intervenção, ele está buscando preservar a saúde. Sim. E aí nós temos a autonomia, né? Que é agora uma autonomia o quê? Existencial. Então, o meu doutorado, que foi na área de direito privado, e que eu trabalho muito a questão da autonomia, né, existencial, é essa possibilidade que a gente tem de autodeterminar e garantir os direitos do quê? Da personalidade. E os direitos da personalidade é a construção, o quê? Da integridade física, e da integridade física é muito mais tranquilo para as pessoas entenderem, porque é qualquer tipo de agressão. E nas outras lives que já foram faladas, né, a questão da violência doméstica e familiar, que durante o período de isolamento, nós estamos tendo demais, né? Sim, então, muito. Contra crianças e tudo. E a gente já fez até um post que idosos também estão sofrendo, né? Esse tipo de violência e de abandono também, né? Sim, então, sim. Aí tendo esse contrassenso, infelizmente, né? Então, isso aí é garantir o quê? Dessa integridade física. Realmente é o seu corpo, né? Porque o corpo, ele é um patrimônio, né? Ele é extrapatrimonial. Todos nós temos o quê? O exercício do próprio corpo. A integridade moral é como nós somos o quê? Vistos. É a construção da sua biografia perante o quê? O outro. Como que você é visto, né? Pelo outro. Sim. Como você, né, tem as questões também éticos e morais. E aí, com isso, você vai ficar o quê? Nessa sintonia. É muito importante a gente ter o quê? Resguardado o seu eu perante o outro. E temos também a questão, né, da integridade psíquica, que aí é a saúde, né, mental. E aí, o que a gente está observando? Que muitas pessoas, né, neste momento, como a doutora Patrícia Dornelles, que é psicóloga, que tem autoridade no assunto, vai dizer, não estão conseguindo ver o isolamento social. Porque é privação de liberdade, né? E não tem que ver essa questão, não é uma privação de liberdade, tem que ver sobre um outro aspecto. Então, como o feed hoje, né, chamando a rigidez mental, né, das pessoas, trazendo os transtornos de personalidade, que será tratado por ela, né, na questão da psicologia, né, não tem a ver com a questão da autonomia existencial, que é dos direitos da personalidade. Que aí nós vamos ter o quê? Um conflito entre essas questões. Porque eu posso fazer o isolamento, eu sou obrigada a fazer o isolamento, ou eu posso sair, eu tenho direito de sair, né, de frequentar os ambientes públicos, de reunir com os meus amigos, de fazer churrascos, né? Ou eu posso me voltar. Porque, na realidade, quando a gente tem esses problemas de saúde mental, é porque as pessoas não estão conseguindo conviver com o seu próprio ethos. Eu.
do seu Uhum. próprio eu. Então, elas estão agora, o isolamento social, né? Não é o isolamento social, é você está voltando para você. E quando você volta para você, aí é que está criando esses transtornos. E esses transtornos, né? Aí vamos falar, o Estado, ele vai proteger quando, né, a família não tem ali um amparo financeiro para fazê-lo, tá? Somente Sim, nesse momento. Mas se a família não tiver, aí é que o Estado vai agir, porque o Estado tem que garantir a todos o exercício dos direitos da personalidade, em razão do princípio, né, fundamental da dignidade da pessoa humana. E eu creio que a doutora Patrícia Dornelas vai estar falando para a gente, né, da questão da saúde mental, né, e cognitiva, neste momento de isolamento, e aí vários conflitos vão surgindo, né, e as perguntas também para ela, como é o viver e o trabalhar este eu. Então, é muito importante a gente falar nisso, que nós temos uma Constituição Federal, né? E a Constituição Federal de 88, ela trouxe para a gente o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, a garantia e o uhum, respeito dos direitos da personalidade, o exercício, né? Que no início é o exercício da autonomia privada, que evoluiu para o exercício da autonomia, né, existencial, e que é garantido a todos o quê? A autodeterminação, né, o exercício do próprio corpo, de o que? De tomadas de decisões tanto na sua vida, né, vida presencial, como também decisões futuras, póstumas, que a gente já pode fazer, que são as diretivas antecipadas de vontade, e também dessas outras questões que sempre estão envolvendo aí o dia a dia. E aí, essas questões também no que dizem respeito ao isolamento social. E a garantia, aí o que vai fazer o elo é o exercício da autonomia, né, existencial dentro dos direitos da personalidade na esfera psíquica com a saúde, né, mental e cognitiva. Então, acho que é um momento propício para a gente estar convidando, né, a doutora Patrícia Dornelas para ingressar na live, para que a gente possa, né, estar fazendo aí essa interlocução. Ô, doutora Laura, teria mais alguma coisa para a gente falar aí a respeito? doutora Alexandra, de forma brilhante, você conseguiu resumir em 10 minutos os direitos da personalidade, né? Até Os mesmo pontos que poderíamos principais. estender, né? Senão a live. Nós agora, então, gente, como a doutora Alexandra falou, agora a doutora Patrícia Dornelas vai entrar na live, porque hoje nós vamos tratar da integridade psíquica, que é um dos direitos da personalidade, a qual a Constituição, o nosso Estado democrático, nos confere, né, como direitos e garantias fundamentais, né, como princípio também da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Doutora Alexandra, muito obrigada, tá? É uma honra para mim, para a doutora Alexandra, até a doutora Patrícia na nossa live hoje, né? E agora a doutora Alexandra vai despedir para a doutora Patrícia entrar. Muito Isso. obrigada. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, que tenho certeza que será uma brilhante explanação. Só venha somar com o conceito, né? Foi uma honra para a gente tê-la, principalmente também, né? A missão feita pela Comissão de Direitos de Família, de fazer o convite a todos, né? Para assistir à Sim, live de hoje, porque é uma questão, né? Muito presente e muito debatida, né? Na esfera, porque está premente em todas as casas. Todos nós estamos em isolamento. Por exemplo, todos os eu lares. hoje estou completando 106 dias de isolamento total, né, doutora Laura? Sem sair Sim, de casa, sem ter contato com ninguém. Igual a mim, né? 15% da população está assim. Mas nós temos o quê? Que continuar para preservar para o quê? Que essa pandemia venha o quê? A ser eliminada. E isso aí é o que? Uma opção. É o exercício de autonomia o quê? Existencial. Eu resolvi tomar essa decisão. E vou falar, dentro dessa decisão, eu estou com a minha saúde mental, o quê? Tranquila. preservada. Graças a Deus.
Graças a Mas Deus. seja bem-vinda aí a doutora Patrícia Dornelas, tá? E me despeço de Obrigada, todos. doutora Muito obrigada. Alexandra. E convidá-los, né, para a próxima live de quinta-feira, né? Sim, quinta-feira faremos uma live, eu e a doutora Alexandra, sobre a advocacia de família, né, nesse período agora de pandemia. Como é que está ocorrendo, né, essa como é que os processos estão fluindo, o que aumentou na advocacia de O família, exercício da advocacia nesse o período, né, exercício. de pandemia. Quinta-feira a gente aguarda todos vocês. Obrigada. Então, doutora Um Alessandra, beijo a obrigada. Eu vou todos. chamar a doutora Fiquem com Deus. Patrícia. Um beijo. Até mais. Tchau. Gente, então agora eu vou convidar a doutora Patrícia Dornelas, que é a nossa palestrante da noite. Acabei de mandar o convite aí para ela. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Laura. Tudo bem, querida? Tudo bem. A doutora Patrícia Dornelas é psicóloga, especializada em saúde mental e cognitiva, e ela hoje vai nos abrilhantar com esse assunto tão em voga no momento, tendo em vista, né, essa pandemia, né, doutora Patrícia? E que várias pessoas, né, estão sofrendo aí com esse isolamento, né? Cada uma reagindo de uma forma, né? Pessoas bem tranquilas, pessoas mais ansiosas, pessoas realmente com conflitos mesmo, até existenciais, né? Então, eu Exatamente. gostaria que você começasse, então, a sua explanação. O que seria essa saúde mental? Proteção dessa saúde mental. Seja muito bem-vinda e agora é com você. Obrigada, Laura. Eu quero primeiramente aqui agradecer o convite, né? Um prazer para mim estar aqui hoje. Quero agradecer também a presença de todas as pessoas aqui. Reconheci alguns nomes, alguns colegas clínicos, reconheci também algum nome de paciente, de ex-pacientes aqui, amigos. Então, muito bacana a gente estar aqui nesse momento discutindo, né? Em mais, aí eu falo que em mais de uma das 15.555 lives ofertadas, né? E nós tentaremos aí transformar numa hora muito útil para todos nós, certo? Então, Sim. Vamos lá. Né, meus queridos e minhas queridas, pensando em saúde mental e saúde cognitiva, que foi o tema que eu passei para a Laura, né? É um tema até redundante, né? A pergunta é: o que é a saúde mental? Saúde mental, gente, está muito associada à presença ou ausência de sinais de doenças mentais, né? E quais são essas doenças mentais? Pensando em momentos estressores como esse, totalmente inovador para nós, que é o da pandemia, né? A gente pode citar depressão, outros transtornos de humor, como episódios de transtorno bipolar, ansiedade aumentada, estresse aumentado. A saúde cognitiva, para alguns autores, Laura, ela está dentro da saúde mental. E o que é saúde cognitiva, gente? Será que a gente está com o mesmo nível de concentração ótimo de antes? Será que a gente está memorizando conteúdos novos ou buscando informações que já eram conhecidas nossas da mesma maneira que antes? Será que a gente está conseguindo se organizar mentalmente, planejar, manter a velocidade, ou está todo mundo se sentindo meio lento? Ou acelerado demais quando não precisa? Gente, para todas essas perguntas, a resposta é sim, tá? Doutora Patrícia, só um minutinho. Estão pedindo para você diminuir um pouquinho o seu áudio, tá? O seu celular. Só um pouquinho. Tá dando microfonia. É porque eu falo alto, gente. Mas eu acho que as pessoas estão aí. Tá melhor agora? Tá ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Eu, Patrícia, né, psicóloga, neuropsicóloga, 3 pós-graduações, mãe, escambau aí, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou dona das múltiplas tarefas, né? Eu tô longe de estar a mesma, tá? Então, essa é a frase número 1 da nossa live. Nós temos que entender e aceitar que o padrão normal de hoje mudou. Não é mais o padrão normal de antes. Sim. Né?
Todos nós, então, assim, para vocês entenderem melhor, gente, todos nós temos um potinho. Para cada um desses sintomas ou quadros, então todo mundo tem um potinho de depressão. Vamos supor que esse potinho seja um cofrinho, tá? Eu sei que as metáforas econômicas não são as melhores no momento, né? Mas são as que me ocorrem. Sim, então, sim. Eu vou enchendo esse meu cofrinho de moeda. Todo mundo tem tristeza, melancolia, outros critérios para fechar aí o grande quadro de depressão. Conforme as mudanças do ambiente, as mudanças internas nossas, nós vamos aumentando essas moedas até que possa atingir um nível do potinho do nosso cofrinho de moedas, né, que feche o diagnóstico de depressão. O que eu quero dizer, gente? É interessante a gente aceitar e pensar que a gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que ser muito mulher. Sim. Né? A gente tem tristeza, a gente tem um pouquinho, todo mundo tem um pouquinho de depressão. Todo mundo tem, sim. E a gente tem que se desculpar, né? A gente tem que se conhecer e se desculpar por isso, né? Então, assim, sim. E por que isso tende a aumentar aí nesse momento? A gente teve uma situação nova, cujo controle não está totalmente nas nossas mãos, né? E aí sim. A gente deve tomar vários cuidados, consultar órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. E tirando isso, Laura, até a nossa previsão de futuro mudou. Sim. Né? Eu lembro que no primeiro dia, né, da pandemia, quando anunciaram que a gente devia ficar em casa, que a gente devia ficar em casa, não sair para mais nada, eu me lembro que eu senti uns 10 segundos de prazer. Por quê, né? Eu peguei a minha agenda. Foram só 10 segundos. Eu peguei a minha agenda que estava lotada aí de projetos, né, de congressos que eu iria, de cursos que eu estava pretendendo fazer e oferecer, de viagens, e eu fui apagando. Né? E por que eu senti aí esses 10 segundos de prazer? Eu vou ter mais tempo para minha filha, eu pensei, né? Eu vou ter mais tempo para ficar em casa, eu vou ter um ano menos cansativo. E aí, eu vou ler mais livros, eu vou fazer as coisas que eu não consegui fazer na série. Exatamente. E aí, depois desses 10 segundos de prazer, eu lembro, né, que eu fui assim, descendo um escorregador, assim, igual criança. Né? E eu pensei, meu Deus, eu tô apagando o meu planejamento de vida, né, de quase um ano. Eu me arrepio aqui contando isso para vocês, tá? Porque mesmo eu sendo uma pessoa que ama ir para o trabalho, quem me conhece sabe, que ama estudar e que ao mesmo tempo vai com culpa, né? Com saudades da filha que deixou em casa, era uma segurança minha, né? Era a minha rotina, era a identidade de Patrícia Dornelas Teixeira, né? Então, a gente está tendo que adaptar o nosso jeito de ser, o nosso planejamento pessoal, profissional, de modo concreto, apagando, né, lá da agenda. E muitas inclusive, vezes... doutora Patrícia, financeiro também, porque isso bateu na porta de todas as famílias. Sim, né? A gente teve que se adaptar a isso e se reinventar, né? Então, assim, de modo concreto, né? Apagando, diminuindo aí a renda da família, né? Então, gente, a frase número 1 da nossa live é que todos nós estamos um pouco diferente, né? Repetindo, do nosso default aí, que é o nosso padrão, né? E a gente tem que aceitar isso, né? Porque se a gente não aceitar, né, nós vamos nos cobrar uma normalidade cuja atualidade não permite, certo? Sim. E só que para tudo, né, a gente tem uma boa notícia dentro de tudo isso aí. Ou seja, eu acho que para qualquer situação estressante, eu não tenho dúvidas que para essa geração, a situação mais estressora que poderia acontecer é a pandemia. E essa é a boa notícia, né? Verdade, então, verdade. Assim, quem conseguir se adaptar e sobreviver com saúde mental e saúde cognitiva, Laura, tende a criar caminhos cerebrais para resiliência, para flexibilidade para o futuro.
Doutora né? Patrícia, um dado muito importante. Não só nós adultos, né, estamos sofrendo com essas mudanças, o nosso humor mudou, o nosso psicológico mudou. A gente, Sim, umas pessoas estão mais nervosas, outras mais depressivas, outras totalmente, né? a Cada uma vida de tem todo mundo mudou, né? Assim, acho que um mudou. Mas as um dado pessoas. importante, Uhum. pode falar. Não, Mas um pode dado continuar. importante, doutora Patrícia, eu gostaria de falar hoje, foi que as crianças também estão sofrendo muito. As crianças, os Muito, adolescentes, por quê? muito. Está sendo tirado dessas crianças, desses adolescentes, já foi tirado o primeiro semestre de desenvolvimento, de contato social, de Sim, convívio, nós né? estamos inserindo eles numa vida online, né, Laura? E assim, Uma vida online sem que traz perguntar se eles querem isso, né? E assim, eu vejo que as crianças e que os pré-adolescentes, né, eles não têm essa autonomia de cobrança que as escolas estão exigindo, e não é nem culpa das escolas, tá? É culpa aí da Secretaria de Educação, né, que exige que seja. Esse é um tema que eu nem gostaria de entrar, porque senão eu vou ficar falando aqui, a gente poderia até marcar outra live, mas assim, é o tema que eu mais trabalho, é a educação. Mas o interessante é que hoje no jornal O Globo saiu uma matéria falando que as escolas que estão se programando para o retorno, né, provavelmente em setembro, se tivermos esse retorno, que essas escolas estão preocupadas com a saúde psíquica e emocional das crianças. Então, olha como é que o nosso tema hoje é importante. Por Sim. quê? Porque a gente não está falando, a gente está falando da saúde mental em geral, né? Então as Uhum. crianças estão sofrendo. E aí, como é que vai ser esse retorno? Elas estão com medo, esse vírus tem gerado, né? Assim, pelo menos os meus filhos, quando eu falo assim, vamos dar uma voltinha, não, mas o coronavírus. Então, assim, está gerando um pânico nas pessoas, né? Sim, sim. Então, doutora Patrícia, quais seriam esses mecanismos assim para a gente poder estar se fortalecendo, preparando? Porque, assim, como a doutora Alexandra falou antes de você entrar, que a nossa autonomia, né, a nossa autonomia da vontade, que é muito falada no Sim. direito, que é Uhum. você ter liberdade de fazer aquilo que você quer, aquilo que você planeja, na hora que você quer. Né? Isso agora não acontece mais da forma que a gente Sim. quer, do jeito que a gente planejou, né? Uhum. Então, quais seriam os mecanismos para a gente minimizar talvez esse colapso, esse transtorno psíquico? O que a Sim, gente pode sim. Eu vou orientar dar para várias dicas aí nesse sentido, né? Eu gosto muito, Laura, de falar de uma metáfora, né? Eu sou aí a rainha das metáforas, eu adoro metáfora, né? Que é a metáfora do copo cheio pela metade, né? Então eu tô aqui com a minha xícara de cafezinho, né? Numa grande roda de conversa, tomando meu cafezinho. Né? Quem é lá da minha região, de Manhuaçu, Santa Margarida, Matipó, sabe que nós amamos café. É um café maravilhoso, né? E lá é terra de um bom café, né? Exatamente, é uma bebida dos deuses, né? Então eu tô aqui com a minha xícara de café, né? E aí, gente, eu tô olhando aqui para metade do meu café, né? A xícara tá pela metade. Eu tô olhando para a metade cheia e a metade vazia da minha xícara. E aí eu posso olhar, né, para essa xícara e dizer, puxa vida, eu só tenho metade de uma xícara, né? Ou seja, eu vou estar olhando para a parte vazia da minha xícara, né? E se eu ficar olhando só para essa parte vazia, gente, a lente que vai assumir aí na frente vai ser uma lente mais negativa, mais negativada mesmo. Mas se eu olhar para a minha xícara, né, gente, e falar, nossa, eu ainda tenho metade da minha xícara, né? Vou estar assumindo uma lente um pouquinho mais positiva. Gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Né? Aliás, eu não tô querendo dizer, vamos pintar o mundo de roxo e fingir que a pandemia não existe. Não é isso. Mas
né? Nós estamos na pandemia, não podemos fazer nada nesse momento agora de imediato, além do isolamento e de seguir todas as recomendações e orientações, né? Conforme as possibilidades de cada um. Mas se a gente ficar aqui dizendo, meu Deus, eu tô na pandemia, meu Deus, se eu sair, o vírus vai me pegar, se eu entrar na casa da minha mãe, eu vou matar a minha mãe, e se eu ficar o tempo inteiro pensando nisso, gente, nós vamos aí, né? Eu falo que nós vamos... adoecer mais ainda, né? Exatamente, eu falo o seguinte, que nós vamos aí parar no 10º, 12º, 11º, 11º, 12º andar do subsolo do fundo do poço, né? Sim. E lá nesse lugar não vai ter espaço para todo mundo. Entenderam onde eu quero chegar? Né? Então, nós vamos ter que olhar uma parte positiva dentro dessa areia movediça negativa que está nos puxando para baixo. Porque é assim que está todo mundo se sentindo. O que a doutora Ethel acabou de colocar, e segurar firme nas mãos de Deus e né, exercer o lado espiritual, ter fé, né? Exatamente. Né? As pessoas... de que nós não temos controle de nada, que a gente nunca teve, né? Mas eu acho que agora todo mundo está tendo essa sensação de que ninguém tem controle de nada, né? Exatamente. Nós não temos controle de nada, né? Então, Patrícia, a gente tem que realmente sempre pensar positivo e tentar, na medida do possível, seguir esse cronograma, né? Sim, achar uma parte positiva de tudo isso, né? Né? E assim, o que vem acontecendo, assim, que eu venho percebendo nas pessoas, né? E eu me incluo nisso também, que é uma desorientação temporal muito grande, né? Será que hoje é terça? Eu fico assim o tempo inteiro. Nossa, hoje é dia da live com a Laura. Hoje é dia 30 e assim, mesmo tendo acabado de olhar a minha agenda, né? Patrícia, né? Eu falo, gente, eu falei que eu tinha 38 anos, mas eu já fiz 39. Esses dias eu errei a idade da Clarice. E no início da pandemia, a gente, pelo menos eu fiquei 45 dias em casa, então assim, a gente não tem um horário assim tão rígido, a rotina, para acordar, para muda, o sono muda, né? A vigília do sono muda, o gasto Doutora de energia Patrícia, muda. na verdade, quando a saúde mental ocorre essa vulnerabilidade, ou seja, fatores externos, né, que nos deixam estressados, preocupados, deprimidos, você acha que isso influencia na nossa cognição? Você acha que isso também é um fator direto? Com certeza, é isso que eu estou te falando, uma desorientação temporal, né? É um dos sintomas que eu estou sentindo em mim. O sono também, mesmo tendo dormido mais, né? Porque essa carinha saudável aqui é de sono, é que eu tenho dormido mais mesmo, né? A gente acorda, Laura, com aquela sensação, assim, de que o sono não foi satisfatório, mesmo tendo dormido mais, né? Porque a gente já acorda com aquele pensamento assim, meu Deus, eu ainda estou vivendo esse pesadelo. Entendeu? Então, Laura, a gente estava ali naquele momento ali do início do ano, todo mundo voltando de férias, começando a executar o nosso planejamento de ano, e daí vem essa bomba, né? Porque é um efeito bomba, né? Nas nossas vidas e, a princípio, negativo, né? A gente está se reestruturando, nós já estamos há quase 4 meses, alguns estados mais, alguns países mais tempo na quarentena, né? E nesse tempo é esperado, Laura, que o cérebro, que a mente, que o corpo comece a se habituar ao estresse. Né? Então, aquele choque inicial do estresse tende a ficar um pouquinho menor. Entendeu? Então, nós já estamos no momento de olhar e pensar assim, ok, essa é a minha realidade agora. Essa é a nova realidade. Isso. O que eu posso ter de planejamento hoje é colocar o lixo para fora. Tô jogando pesado aqui, né, gente? Mas é isso que eu posso fazer agora, né? E aí, dentro de casa, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que cuidar de alguma coisa de atividade física, né? Porque senão eu vou engordar, porque senão eu vou me sentir com a autoestima baixa, eu vou aumentar os meus índices sanguíneos aí rumo a doenças, a síndromes inflamatórias, né? Então, o que eu posso fazer em casa? O que eu posso fazer para manter a minha mente ativa e tranquila? Né? A gente sabe que a dica geral de cientistas
e de órgãos que a gente pode confiar, porque, aliás, a gente está num momento assim muito delicado, né? Tanta postagem, é tanto link, é tanta live que a gente não sabe mais em quem acreditar. Verdade. E com um detalhe que é importantíssimo. Nós não temos conhecimento suficiente sobre o vírus, né? E sobre as consequências mentais e cognitivas, emocionais que ele vai nos trazer. Nós temos algumas estimativas, né, de análises de outras situações. Então, gente, voltando, a dica maior é: vamos fazer uma nova rotina dentro de casa. Patrícia, que para isso... Doutora Patrícia, as pessoas que têm já um hábito de fazer terapias ou que precisem procurar um médico especialista, talvez para tomar um ansiolítico, ou, né, essas pessoas têm que procurar uns especialistas adequados, né? Sim. Nós estamos fazendo atendimento por vídeo. Fazer uma atividade física, né? Videoconferência. Tá todo mundo se adaptando aí e mantendo, né? As pessoas se adaptaram à terapia, né, online, assim, os resultados, né? É tudo muito novo pra gente, né? Os resultados estão sendo muito bons. Positivos. Sim, exatamente. Então, assim... A doutora Ethel, que está nos assistindo, ela é médica e ela colocou que ela trabalha na Gastroped e o corpo físico está sendo muito afetado. As crianças também. Ela falando que as crianças estão com muita ansiedade, apresentando pânico, né? Então, além disso, para os próprios funcionários, ela disse, profissionais, está tendo um maior... estão demandando mais emocionalmente deles, né? Que são médicos. E ela relata aí que as crianças estão com medo de perder pessoas próximas, né? Verbalizam. Sim. Então, realmente, eu falo que a morte, né? Ela ficou mais real, como se ela sempre foi, né? Mas assim, agora é mais real, porque a gente tem perdido pessoas próximas, né? E isso para uma criança é mais difícil assim de assimilar. Sim, a gente tem que acolher, a gente tem que deixar essas crianças verbalizarem, né? Porque quando ela verbaliza, ela coloca para fora, né? Esses dias, né? A Clarice, né? A gente está aqui no momento de adaptação de trabalho, né? Dela entender, né, que a mamãe está em casa, né? No início da pandemia, ela pensou, gente, mamãe em casa, que ótimo, 100% de atenção para mim, né? Então, assim, ela falou comigo, foi inclusive essa semana, assim, mãe, você está insuportável. E eu poderia, né? Eu não estou aguentando mais, foi o que ela me disse. Né? E eu poderia ter pensado assim, gente, que horror, minha filha tá me rejeitando, mas não, ela tá colocando para fora, né? Qual que é a criança, né? A gente, eu falo que quando elas estavam na escola, elas estavam acostumadas com a coletividade. Se ninguém pula, eu não vou pular. Se ninguém grita, eu não vou gritar. E em casa a gente fica o tempo inteiro. Isso, não faz aquilo, né? Então, assim, as crianças estão tendo... Né, esse isolamento está sendo muito estressante. Um outro fator também que a gente tem percebido muito, casais, né, que estão aí confinados, está tendo uma demanda muito grande, infelizmente, de divórcios, né, desde o início da pandemia para cá, porque realmente os conflitos, eles se acirram mais, né? Então as pessoas estão ali tendo que dividir atividades domésticas e também de trabalho e ainda administrar a rotina de filhos com atividades escolares, que a gente que tem criança nessa fase, eu me incluo, não é fácil, né? Porque as escolas despejam conteúdo e eles não estão na sala de aula, não tem o mesmo acompanhamento. Então, isso tem afetado, inclusive, os relacionamentos, né? Infelizmente. É o que eu falo, né? Quem não tinha aí uma reserva, né? Uma reserva cognitiva aí com relação a esses relacionamentos, né? Tende a entrar aí numa crise mesmo, porque esse convívio que a gente tá, né? Eu falo que a gente está vivendo assim num Big Brother, sem prêmio,
né? Mas assim, ninguém estava tão acostumado com tanta convivência, né? E ainda assim... E aí que nesse momento que eu acho assim, que os casais deveriam respeitar mais a individualidade e a cumplicidade, né? Porque seria uma forma de minimizar esse momento, né? Complicado. Sim, sim. E aí, Laura, assim, o que eu vejo, né, assim, como especialista aí, né, da neuropsicologia, é que a maior sobrecarga que nós estamos tendo aí são das nossas funções cognitivas, né? Que são das nossas funções executivas, né? Eu adoro esse tema, né? Que são a função, o domínio cognitivo mais nobre da nossa saúde mental e da nossa saúde cognitiva. O que são essas ditas funções executivas, tá? São aquelas que gerenciam os nossos recursos. Então, se eu estou aqui falando e eu tenho um potinho bom as palavras, isso é um efeito da pandemia. Eu tenho esquecido palavras, tá? Então, assim, se eu tenho um potinho bom de atenção, um potinho meia boca aí de memória, um potinho meia boca de linguagem, tá? As minhas funções executivas vão tirar um pouquinho de moeda de cada um desses potinhos para eu estar aqui fazendo a live de hoje e falando aqui alguma coisa que não seja besteira e que vale a pena para vocês. Então, gente, as funções executivas, elas estão orquestrando a minha mente agora para que eu regule o que eu estou falando e siga o planejamento que eu, a Laura e a Alexandra fizemos, pensando aí no público da Conceito Advocacia que assistiria a live. Então, Laura, o maior efeito de estresse, de sinais de ansiedade, não necessariamente fechando o quadro, e de sinais rumo à depressão, mas não necessariamente fechando o quadro clínico de psicopatologia, depressão, é que a gente não tem mais essas funções executivas de antes. Embora agora, mais do que nunca, né, as pessoas estejam sendo cobradas para multitarefas, que foi o que você disse, né? Por exemplo, né, os idosos que não mexiam em celular, eles estão tendo que aprender a mexer no computador, a fazer videoconferência com a sua família para não ficarem tão sozinhos. As crianças estão tendo estão tendo que fazer um monte de vídeos, estão tendo aula online, né? Eu mesma passo horas atendendo na frente da tela e na hora que eu saio, eu vejo assim as coisas meio embaralhadas, até eu me acostumar com o mundo não online. Eu tô tendo que me acostumar com o mundo não online. Então, gente, tudo isso é cobrado funções executivas que nós não tínhamos antes. E aí nós temos dois caminhos, Laura. Você acha que, como mecanismo para a gente até se organizar, você acha que seria interessante, então, a pessoa tentar organizar aquele dia, nem que seja por escrito, ela mentalizar hoje... Além dos meus atendimentos... Fazer metas, estabelecer rotina mesmo, escrita. Né? Eu falo assim, vou me trancar ali dentro do quarto e vou fazer 2 horas, vou fazer alguma coisa. Consegui fazer, sobrou 20 minutinhos, já me planejo com uma micrometinha aí. Entendeu? Planejamento é fundamental, até porque a nossa rotina mudou. Né? Então, Laura, nós temos 2 caminhos. Né? Com essa nova demanda, a gente pode estimular e desenvolver novas funções executivas, ou então em algum momento de estresse, né, a gente pode estagnar. O cérebro, ele desliga e fala assim, olha, o que estão demandando de mim é muito. Né? Eu não vou conseguir. E aí a gente se estaciona no tempo. E a doutora Alexandra falou aí uma coisa muito importante, que é necessário estabelecer limites de trabalho. Por quê, Patrícia? Você também estando atendendo, se a gente não colocar um limite, a gente vai trabalhar mais. A questão de estarmos confinadas, de estarmos em casa, em home office, não é sinal que a gente não esteja trabalhando. Isso, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, elas estão trabalhando mais. Sim, nós estamos, né, fazendo mais tarefas do que antes, com certeza, aí para a maioria das pessoas, né? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer é um mapeamento mesmo. Ligar um botãozinho, né, e se autoconhecer.
né? Onde é que eu tô A errando? doutora Ethel também falou aí que é muito importante ter os escapes, relaxar. Ou seja, quem Sim, gosta de meditar, fundamental. tira um tempinho, medita. Quem gosta de Sim, fazer uma oração, tira um tempo, faz uma oração. Depois uhum, faz uma atividade física, aí você mergulha no seu dia, né? uhum. Sim, é isso. É fazer esse, né, me conhecer, saber aquilo que dá para eu fazer, quais são as coisas que eu gosto, né? E aí eu sempre pergunto assim para os meus pacientes, qual que é a versão pandêmica de vocês? Então a gente precisa descobrir qual que é o máximo, um pouquinho abaixo do máximo que a gente consegue dar e não nos cobrarmos além disso. Porque se a gente cobrar, né, o que a gente fazia antes da pandemia, que em geral já era mais do que a gente podia dar, né, para a maior parte aí Sim, das realidades, isso tende, Laura, a fazer nós darmos emocionalmente e cognitivamente falando passos para trás, né? E sim. essas Uhum. consequências não vai ter remédio, não vai ter vacina que nos proteja, Sim, entendeu? a Ivana, a doutora Ivana também é advogada, e ela está comentando aí que ela também está trabalhando mais, então que a gente tem que colocar um limite mesmo, né, doutora Patrícia, Sim, para temos. É, conseguir tentar manter um equilíbrio, uma sanidade, sim, porque todo mundo está sofrendo, todo mundo está com algum sintoma, ou de ansiedade, ou um estresse mais elevado, né? uhum. Então, É, e o que nós. Pode falar. uma ouvinte, uma amiga, uma grande amiga minha de São Paulo, a Lília Tamielo. Lília, um grande beijo, tá? Ano passado, nessa data, estávamos lá na Itália, né, Lília? Lília comentou aí que, ao mesmo tempo que casais estão, né, se divorciando, que conflitos estão existindo, muitos outros casais também estão estreitando mais ainda os laços, né? Sim, Então, isso é tão sim, bonito também. eu vejo isso Como muito também no pessoa comportamento das crianças. realmente, aquela pessoa que está do lado dela é uma pessoa bacana, ela não tinha tanta oportunidade, talvez, de estar convivendo, tanto que ela está convivendo agora, né? Uhum, Dividindo tanto tempo com aquela pessoa. Isso também é sim, muito bacana, né? sim, é verdade. Uhum. Então, a E gente aí, também tem que ver o gente, lado positivo, né? De sim, tudo. eu falo assim que quem tá casado há 50, 60 anos é porque acostumou com a chatice do outro, né? E aí, exatamente, aí viu assim, gente, é bom ficar com o nego, com a nega, com o chuchu, com a chuchu, né? Então, assim, a gente tem que parar e pensar exatamente isso. A gente tem que se adaptar ao jeito da outra pessoa também, se acostumar, Sim, né, com o estilo sim, da outra pessoa, né? Então, sim, com gente, certeza. vamos voltar lá às dicas, né, A que eu dou Denise para vocês. Nascimento, minha cunhadinha do coração, linda. Dê, obrigada, participando aí da nossa live. A Denise está falando, na saúde, o número de médicos e enfermeiros afastando-se, pois mesmo tendo boa saúde física, eles não estão suportando o estresse diário. E isso tem afetado a parte cognitiva dos profissionais de saúde. Então, o que a Denise colocou aí é muito sério. Sim, As pessoas que estão na frente aí, que estão trabalhando no hospitais, da linha de frente, né? Essas pessoas estão sendo muito afetados, né, psiquicamente. A saúde mental dessas sim, pessoas muito abalada, né? é verdade. E aí eu vou dar aqui no finalzinho, né? Nós ainda temos aí 3 minutos, eu vou dar várias dicas aí para estar melhorando isso, né? Essa saúde cognitiva. Então, assim, a maior dica que eu dou aqui para vocês hoje, Laura, assim, é a leitura, sabe? Ler, né? Escolha um documento de confiança, assim, para vocês se manterem atualizados, mas não leiam, não façam leituras de preferência sobre o Covid. Entendeu? Procure Sim, alguma coisa que vocês gostem. Se eu fosse escolher uma cápsula para comprar na farmácia, a melhor cápsula seria de leitura. Seria a melhor vitamina contra qualquer doença física mental. Tá bom? Então, pensando nisso, algumas noções gerais, assim, do que fazer. Identificar o que me dá mais prazer, tá? O que me dá mais prazer é possível fazer? Contraindicando aí, tá, o aumento de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, porque uma adição aí, um comportamento abusivo pode se instalar,
né? E aí, como pode se tornar padrão e vai ser muito mais difícil a gente sair dele depois, tá? Sim. Então, né, vamos desenhar aí, de novo, voltando no botãozinho, gente. Esses dias eu fiz com a Clarice, né? Eu desenhei um botãozinho assim na testa dela para ver se ela se desligava e eu conseguia dormir. Né? Então, né, voltando aí à parte das crianças, é óbvio, né, que assim tá sendo tudo mais difícil para todo mundo, né? As pessoas estão aí 100% juntas, né? Aí né, falando de novo aí dos casais, né, o que eu falei. É verdade, assim, quem tá casado há 50, 60 anos, volta a repetir, é porque se acostumou com a chatice um do outro, né? É bom ficar com essa pessoa, porque a gente tá bem junto. É mais difícil se separar agora, eu escuto muito isso dos idosos, né? Só que a questão é que nós não estávamos tão acostumados com tanto tempo, com tanta hora juntos. Patrícia, você tocou num ponto interessante, a saúde psíquica dos idosos. Há 2 semanas atrás, a doutora Maria Consentino também está aí nos assistindo. Ela acabou de fazer uma live também no YouTube, no Sou BH, eu estava assistindo também. E ela é juíza, né, da Vara de Violência Doméstica. E os idosos também, né, a questão psíquica dos idosos é muito preocupante. Por quê? Sim. Muitos estão sofrendo violências, né, violências familiares, abandonos, né, abandonos afetivos e materiais. Então, para os idosos, a saúde mental para os idosos, eu acho que também, no momento, é uma das questões mais, assim, frágeis, mais, assim, Sim. impactantes. Por Né? mais assim que a maioria deles já estavam aposentados, né? Eles não estavam tão habituados a não poder sair de casa, né? A não poder conviver fora de casa, né? Então, assim, isso gera muito medo também. Eu vejo que os idosos estão com muito medo, né? Então, assim, gente, o momento agora da live, Laura, eu queria falar assim que a gente tem, né, o que a Alexandra falou, acho que a gente tem que estabelecer uma nova rotina dentro do possível aí, dentro dessa rotina nos permitir flexibilidade, tá? Flexibilidade é uma das funções aí executivas que eu falei lá atrás, que para mim é uma das mais importantes. Então vamos lá, gente. Quais são as estratégias para melhorar aí a concentração de vocês? Então, em primeiro lugar, né, nós sabemos que 2 focos estão roubando muita atenção do foco principal. Né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo a live, né, e a atenção interna. Ai, Patrícia, né, aqui comigo, eu tô aqui pensando, como que eu tô me esforçando mais para fazer essa live, né? Antes era tudo tão natural, eu tô aqui suando, né? Aí eu, isolei esse pensamento, né? Então, assim, aí eu penso, nossa, eu tô com saudade da Clara, porque eu tô grudada nela o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem que ir isolando esses pensamentos. São chamados sabotadores, né, doutora Patrícia? Exatamente. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu planejamento, Laura, para ver, porque senão eu falo. A Denise está comentando que a culinária tem sido uma válvula de escape. Receitas que tinham anos que ela estava sonhando em fazer, que ela está testando um tantão. Ensinar crianças e fazer junto com elas também tem sido uma saída, né? Para muitas pessoas, né? Sim. Ou seja, a culinária tem sido para muita gente, né? Todo mundo na cozinha aprendendo a cozinhar, quem não sabia, né? E as pessoas também estão se interessando aí com a questão dos idosos, né? Me preocupo com o grande número de idosos ainda nas ruas, às vezes sem proteção, né? A Adriana Gouveia também comentando que os idosos sofrem bastante, estão longe dos filhos e dos netos, né? E isso para eles é muito... Esse contato presencial é muito importante, né? Sim. Então, a gente realmente... nem que seja através de vídeo, né? Tem que tentar estimular esse contato, né? Com os avós,
Com né? certeza, né? Eu vejo que as crianças já estão cansadas aí de fazer vídeos, então, às vezes, assim, pedir para os avós, sabe? Fazerem vídeos, assim, contando como era a infância deles, contando uma história, sabe? Isso tudo ajuda. Incentivar eles a conversar no WhatsApp, a escrever, né? Isso é muito importante aí para estar adquirindo essa reserva cognitiva, né? E aí, Laura, assim, né, pra gente fechar aqui, eu vou dar algumas dicas, assim, bem rapidinho, só pra gente fazer um fechamento aí do que a gente conversou, né? E aí eu acho que a dica mais importante é procurar fazer uma rotina dentro do que a gente consegue fazer e que cause menos estresse possível, né? É a primeira dica, se autoconhecer. E dentro, né, dessa rotina nova aí, flexibilizar as metas. Eu falo também que agradecer, né? A palavra gratidão, ela é muito importante. Agradecer por mais um dia sobrevivido à pandemia e pensar o que eu consegui. Já anota aí, faz um diário, gente, da pandemia. O que eu consegui fazer hoje deu certo? Ótimo, né? Então, vamos aí estar fazendo esse diário da pandemia. É uma dica que eu dou sempre para os pacientes, de gratidão. Né? A leitura, né? Importantíssimo, fundamental aí para a gente estar adquirindo reserva cognitiva, né? Priorizar assuntos que sejam agradáveis, né? De preferência que não seja o Covid, né? Como eu falei, mas se ler sobre o Covid te relaxa, então leia, ok. Né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não gosto de ler. E aí parece criança, né? Que fala, mas eu não gosto de brócolis. Mas você nunca comeu brócolis. Né? Começa uma leitura, o que eu gosto? Eu gosto de futebol. Né? Compra uma biografia sobre algum atleta, sobre alguém do futebol que você goste. Né? Vamos começar. E aí, doutora Patrícia, exercer também a empatia, né? E também a caridade, né? Para com as pessoas que estão em situações, né, desfavoráveis. Sim, o engajamento social, eu falo que já tem estudos que demonstram isso, como que participar de um engajamento social, por exemplo, eu pedi para minha mãe fazer máscaras para a gente doar para moradores aqui de rua, sabe? Ela fez, mandou para mim, ela fez para a família, ela fez para os vizinhos. Então, isso, né, mantém uma atividade aí. Ela até exagerou aí na máquina de costura e deu uma inflamação no tendão, agora ela vai ter que dar uma pausa, né? Mas não, isso é muito importante, faz muito bem. E aí uma coisa que eu não falei, Laura, que eu acho fundamental, eu falei lá no iniciozinho, mas a atividade física, né? A atividade física, ela aumenta a nossa reserva cognitiva também. Então, assim, o que eu posso fazer hoje, né? Subir escadas, andar no corredor, tá? No caso dos idosos, gente, avaliação com cardiologista. Sim, né? E aí, no caso dos idosos, né, eu quero ressaltar aqui também que a avaliação com um cardiologista ou um geriatra é fundamental, né? Principalmente quando os idosos estão ficando sozinhos, né? Então, assim, é necessário, né, ele saber qual que é o seu limite, até onde ele pode ir. E aí, tá sempre conectado com alguém da família ou com um vizinho, né? Caso seja necessário, esperamos que não seja, né? Para poder estar enviando aí um alerta. Eu acho que isso é muito importante. E aí, continuando com os idosos, que é um assunto que eu gosto muito, né? Estimular a escrita, que eu falei, por exemplo, né? E também o que você falou, achei importantíssimo, que são as atividades relaxantes, né? Aliar essa atividade física com uma outra atividade relaxante, como pilates, yoga, meditação. Yoga. Sim, o autocuidado, né? Como que é importante. O autocuidado. Eu tinha colocado... Nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Temos aí menos de 2 minutos. Sim. Mas, ó, eu acho que a nossa live foi muito importante. Ai, que bom. A doutora Alexandra colocou aí assistir filmes também, né? Sim, a gente colocar os nossos, colocar em dia, né? Os filmes que a gente queria ver também, que acaba a gente não conseguindo. Aqui, Laura, que assim, se vocês sentirem que a tristeza está muito prolongada, a ansiedade está difícil de controlar, gente, procurar um psicólogo. Procura uma ajuda aí, né? A gente está trabalhando, a gente, né, tem vários profissionais aí que estão fazendo atendimento, né?
Então, se vê que não está dando conta, a gente procura ajuda, sabe? Não se isolem. Né? E aí eu gostaria muito de agradecer você, Laura, e mandar um abraço bem apertado para você e para todas as pessoas que estiveram aqui. Patrícia, nossa gratidão é toda nossa. A Conceito Advocacia é um escritório que se preocupa muito com o ser humano, né? A gente se preocupa muito com a parte existencial. Eu sei. Por isso que a gente está sempre com a psicologia em conjunto. Então, quero te agradecer muito por essa live, foi super esclarecedora. Quem quiser